Bom dia, aqui é Darcy Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. É com imenso prazer que toda madrugada venho aqui com vocês falar um pouquinho sobre mim, sobre as coisas pelas quais eu trabalho, pelas quais eu desenvolvo, né, no dia a dia. Eu fico feliz em saber que todo esse processo de autoconhecimento, a gente encontra pessoas que nos auxiliam, nos dão insights, nos dão movimentação, né? Então é isso que o ser humano precisa. Ela precisa realmente de quê? De ter uma autoestima própria, de ter uma relação consigo mesma cada vez melhor. E a autoestima normalmente vem da infância, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as funções saudáveis que devemos ter, que são nossas vivências na infância, nos proporcionando a elevar a nossa autoestima ou baixar essa autoestima, né? Isso normalmente é aquilo que a gente... Normalmente é quando a gente presencia situações pelas quais o tempo todo somos bombardeados de frases, né, que nos deixam para baixo, né? Ou às vezes o professor que a gente admira, eles não deixam ir fazer determinadas brincadeiras junto com outros amigos, às vezes amiguinhas nos derrubam, fazendo aqueles pequenos bullying, né, quando era pequeno. Isso aconteceu muito no passado. Hoje está sendo mais cercado, as escolas estão mais percebendo melhor a coisa, mas ainda existe muito esse tipo de bullying perante as crianças, perante os adolescentes, principalmente se a menininha é bonitinha. Olha, interessante isso, né? Eu vejo isso porque diversas pessoas que eu atendo hoje tiveram esse tipo de bullying na infância. Mas não era porque elas eram isso ou aquilo. Elas faziam isso porque, como elas eram, às vezes, pessoas falavam demais, conversavam demais, fazia isso, as professoras falavam: fica quieta, menina, cala a boca, menina. Ai, você fala demais, menina. O que acontece? Isso tudo foi fazendo com que a pessoa perdesse a vontade de conversar, perdesse a vontade de se colocar perante as outras amiguinhas, colocar perante as situações. E muitas vezes os próprios pais, sem querer, falam: ai, menina, você fala demais. Por que você está falando tanto? Para um pouquinho, fica um minutinho. Eu mesmo já cansei de falar isso. Meu filho era muito tagarela quando pequeno, e ficava falando, falei: filho, um minutinho, por favor, Então, são coisas, frases que a gente coloca e as crianças não conseguem entender. Porque é o momento da criança, é o momento que a pessoa está passando. Então, às vezes, naquele momento, ela vai pensar que o pai não gosta dela, que a mãe não gosta dela, está fazendo aquilo porque não quer que ela fique perto dela. Então, são situações que, durante um período depois de adulto, elas ficam se bloqueando perante a vida. Elas não têm coragem de enfrentar determinadas situações com medo de ser repreendidos. É interessante isso, como o ser humano, a criança principalmente, ela necessita ser aprovada. E quando se percebe que um adulto necessita de aprovações de outros, fica o tempo todo solicitando: o que você acha? O que você... Olha, e fica no questionamentos. Eu pergunto: o que foi que no passado fizeram quando você era criança, não te permitiram ser você? Então as pessoas ficam sempre nessa incerteza que deve fazer, como deve fazer. Então são essas necessidades internas, esses vazios internos que ela fica sempre buscando. Eu vejo, às vezes, jovens hoje bonitas, lindas, né? E às vezes elas ficam com receio. Então elas falam assim: eu me vejo, eu me acho bonita, mas tem alguma coisa, um vazio dentro de mim que eu não sei como resolver. É justamente isso. Esse vazio é essas situações que a pessoa passou, que foi poldada, foi criticada por alguma maneira. Ai, menina, fala direito. Não é desse jeito que se fala. Eu mesmo, quando era pequena, meus pais falavam muito com relação, que eu trocava palavras. De vez em quando você vê que eu esqueço as palavras.
Mas isso para mim é natural. Hoje eu aceito isso, mas na época eu ficava com vergonha, né? Eu trocava as palavras, o V pelo F, eu trocava. Então, o que você vai fazendo quando você tem essas dificuldades? Você vai se tornando cada vez mais... não se deixa perceber que você existe. Você fica se negligenciando as suas verdades. Então você não coloca para fora o que você sente, você não se expõe perante um local. Eu já falei para vocês que muitas vezes eu perdi uma pós-graduação que eu fiz, e eu não terminei porque eu tinha que fazer a defesa perante os professores. E eu não fui. Gente, eu perdi uma pós-graduação. É claro que eu peguei um certificado que eu concluí o curso. Mas a pós-graduação eu não tenho um título de pós-graduada. Porque eu não fui e não falei perante o grupo, que a gente, quando você faz uma defesa, você tem que ter 3 mestres, doutores lá, e você tem que expor a sua ideia. Se você não expuser, não vai ter a conclusão, né, do seu certificado. E eu não fiz. Eu falei, ele falou, mas Darcy, eu não vou fazer. Eu fiz assim, eu não vou fazer e não fiz. Foi quando, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu morria de vergonha de tudo. As pessoas me veem hoje, ninguém pode acreditar que um dia eu tinha tanta vergonha de mim que eu tampava a boca com vergonha de rir. Eu tinha vergonha de rir. Mas porque eu tantos de críticas, de repressões que eu tive na infância. E não é a repressões de pai e de mãe, gente. É a própria... como você se sente perante a vida. Então, essas rejeições é como você se sente no passado. É como as professoras te falaram, porque quando eu não sabia ler, a professora falava, leia. Não, leia. Não vou ler. E, sabe, quando tem teimosa que nem mula, eu não lia. Aí eu ficava com 0. Então, você imaginou o tanto que a gente cria de repressões porque a gente não tem coragem de enfrentar. Então, e isso vai reverberando até como adulta. E você sabe quando eu perdi esses complexos, né? Foi porque até para namorado, gente. Quando eu ia namorar, alguém me paquerava, eu me enfiava atrás da minha irmã, que eu tinha morrido de vergonha que alguém estava me olhando. Eu tinha vergonha, gente. Olha que coisa horrorosa. Vocês perceberam o tanto que um ser humano ele se permite perante a vida? E foi quando eu conheci o meu companheiro, porque ele persistiu, ele foi teimoso, ele ia, convidava, imagina, não quero, não sei o que, não tenho nada. E eu ficava morrendo de vergonha. Imagina se eu iria ficar com um homem do meu lado, aquilo lá era o fim do mundo, era um pecado, era um monte de coisa, muito de preconceitos que a minha família, claro, nordestina colocava. Aqui quer dizer, broxou, né? Fazer o quê, né? Mas são preconceitos que a gente cria, são realidades que a gente cria dentro da gente e a gente não percebe o tanto que a gente se boicota. Tudo isso eu estou falando porque a criança é o que você faz dela. A criança é as realidades que, às vezes você coloca uma realidade e ela entende de outra maneira. E a gente nunca você vai conseguir entender qual foi a realidade que a criança absorveu dentro da família, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto geral. Você só vai saber tudo que influenciou quando ela se tornar adulta, porque ela não vai ter coragem de enfrentar a vida da mesma maneira que enfrentaria uma pessoa que foi criada saudável, sem preconceito, sem ter por si, né, esse respeito. Então, eu repeti essa palavra, já me falaram, sabia que eu repito muito então. Percebe? Hoje eu percebo tanto que as coisas vêm até mim com essas realidades. E agora eu vou ler um texto que eu achei muito interessante, que são os 8 passos de caminho da prosperidade, segundo Bert Helling. Olha que interessante, né?
Coloque-se em paz com seus pais, de hoje e do passado. Agradeça e aceite sua mãe e seu pai como eles são e não como você gostaria que eles fossem ou tivessem sido. A mãe é quem nos deu o primeiro sustento, por isso ela está ligada ao movimento de ir para a vida, à prosperidade e ao dinheiro. O pai, na visão sistêmica, representa nossa carreira e profissão. Se você está vivo nesse mundo, trabalhando, constituindo família, aprendendo, impactando na vida de outras pessoas, é porque seus pais foram perfeitos, como pais do ponto de vista da existência humana e da vida. Você lembra que eu falei para vocês o tanto que a gente cria de preconceitos? E se você os toma sem reivindicações, o dinheiro flui e você se sente adaptado e realizado na vida. Busque o equilíbrio de troca. Busque o equilíbrio de troca. Porque o que é o equilíbrio de troca? As pessoas têm que dar sempre aquilo, algo em troca do que você fez para ela. Não precisa ser exatamente dinheiro. Pode ser afeição, que nem o marido e mulher. Você pode perceber que quando a mulher fica em casa e o homem só vai estudar, quem está se doando é ela, para ele conquistar o canudo, conquistar a realização profissional dele. O certo é quando ele terminar o dele, ela ir lá e começar a estudar para ver essa troca real. Outra coisa que acontece também é quando a mulher paga os estudos do homem também. Então, não existe essa troca, porque muitas vezes, quando o homem cresce, infelizmente, ele cai fora e deixa a mulher. A mulher, às vezes, se sacrifica, faz um monte de coisas e o homem não dá esse valor. Então, busca o equilíbrio de troca. Quando você der algo para alguém, pegue algo em troca. Não precisa ser dinheiro, mas você tem que ter troca energética, troca do dinheiro. Isso é segundo Bert Hellinger. O dinheiro é uma energia de agradecimento. Você dá algo a alguém, um serviço, um produto ou um conhecimento. E esse alguém retribui com certa quantia de dinheiro. Quando você dá cursos, né? Quando você dá curso, se for gratuito, gente, as pessoas não dão valor a esse curso. Eles ficam totalmente achando que as pessoas têm obrigação para com elas. E nem sempre as pessoas têm obrigação com ninguém. Ninguém tem obrigação, nem você. Você só tem obrigação com seus filhos enquanto eles são menores. Depois disso, a obrigação não existe. Essa relação precisa ter um equilíbrio, ser justa para ambas as partes. Meu produto ou serviço não pode ser mais caro nem mais barato do que o benefício que ele proporciona. Vá para a vida para que o dinheiro chegue até você. Faça as pazes com seu passado, mantenha os pés bem fincados no presente e flerte com o futuro. Se o dinheiro não vem, é sinal de que algo precisa ser resolvido antes. Provavelmente na sua história pessoal ou de membros de seu sistema, sejam na família, de origem ou de alguma geração anterior. Isso pode estar atrapalhando você de estar disponível para a vida. Aí o dinheiro não vem. Se atreva a ser tão grande quanto o seu dinheiro. Pare para pensar, quando você lida com dinheiro, você se sente menor, maior ou igual. Em relação, precisa ser de igual para igual. Não se pode ser como uma criança que pede nem ser maior que o dinheiro, pois nessa postura arrogante não se consegue agradecer. Então, o tempo que você fica mendigando as coisas, você não está tendo condições de enfrentar a realidade. Você não pode mendigar nada. Você tem que saber que você é capaz, tanto quanto quanto outra pessoa, de ganhar o seu dinheiro e de ir atrás das suas conquistas. Então, você tem que respeitar o dinheiro. Você não tem que correr atrás do dinheiro. O dinheiro tem que vir para você. Se dinheiro não se sente respeitado, ele vai embora da sua vida. Entendeu? Olhe para o dinheiro com bons olhos. Se você não olha o dinheiro, ou seja, evita fazer planilhas de gastos e rendimentos, não gosta de olhar o olerite,
Quando tem na carteira nem o extrato bancário, atenção, você pode estar excluindo o dinheiro da sua vida. Se você olha para o seu rendimento e para suas contas com carinho e respeito, você tem saúde financeira. Tenha gratidão a tudo que receber, mesmo as pequenas quantias, ao banco e até aos impostos recolhidos. Agradeça. Tudo aquilo que você exclui, rejeita e tem aversão, você acumula tensão e começa a dar nós na tua vida. Dê significado nobre ao seu trabalho. Você não pode vender um produto, serviço ou conhecimento. Você vende conforto, praticidade, bem-estar e sucesso às pessoas. Qualquer empresa que é bem-sucedida está a serviço da vida dos seres humanos, segundo Bartieri, criador das constelações. É preciso colocar o foco no benefício que seu trabalho vai proporcionar e não focar em aumentar seu faturamento e ter sucesso. Quem somente serve ao dinheiro já perdeu antes de começar, acrescenta Bartieri. Observe que sentimento surge quando você dá e ganha dinheiro. Você sente pena da pessoa que te dá o dinheiro? Olha. Você sente desconforto e irritação quando dá seu dinheiro a outra pessoa? Tem gente que sente vergonha e culpa quando recebe, ao passo que quando dá ou perde, sente alívio. Crenças sabotadoras podem estar por trás dessas dinâmicas. Cuidado com as crenças sabotadoras. Verifique ao longo da sua vida se você ouviu e tomou essas ideias como verdades. Os ricos são gananciosos, desonestos, exploradores, ou é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino do céu. Você tem medo de seguir um caminho diferente da família se ela não tem prosperidade. Isso eu falo sempre. Você tem medo de ter que ajudar a família se ganhar prosperidade. Você viu o quanto que a gente se bloqueia, o tanto que a gente não se permite ser ninguém com medo da reação que a família vai, com medo da rejeição que a família pode te dar se você tiver dinheiro, se você tiver isso ou aquilo. E interessante, você pode observarem também que quando a pessoa cresce, aí chega um determinado período que ela cresceu, quando ela veio de uma pessoa muito humilde, ela perde tudo. Por quê? Porque ela não se acha merecedor, porque o pai e a mãe não tiveram essa situação. Em compensação, se você fizer isso, levando o seu pai e agradecendo aos seus pais, tudo que você é hoje, tudo que você for hoje, você, em primeiro lugar, tem que agradecer a eles. Porque, mas eles não foram pais legais, eles foram isso, eles foram aquilo, você viu o que eu sou hoje, mas foi eles que deram a vida para você. Então, em primeiro lugar, agradecer seu pai e sua mãe, agradecer os seus antepassados, porque é através de todos eles é que você está aqui hoje. E mesmo com todas as dificuldades que você teve com seu pai e sua mãe, mas foi por essas dificuldades que você tem a cabeça que tem hoje. Então, agradeça a eles e respeite e sempre coloque eles em primeiro lugar. E veja sempre, olhe sempre para vocês mesmos e fala assim: eu te vejo. Eu te aceito, eu te dou um bom lugar no meu coração. Porque quando você vê isso, você aceita isso, você pode falar a mesma frase com seu pai. Pai, eu te vejo. Pai, eu te aceito. Pai, eu te dou um bom lugar no meu coração. Vocês vão ver o tanto que isso vai influenciar na vida de vocês. Faça a mesma frase com sua mãe, ou faça a mesma frase com seu filho quando você está com eles. Às vezes vocês têm, a mãe tem muita rivalidade com a filha mulher, como o pai às vezes tem muita rivalidade com o filho homem. Então repete essas frases um para o outro. O pai repete para o filho: filho, eu te vejo, eu te amo, eu te dou um bom lugar no meu coração. E o filho fala: pai, eu te vejo, eu te amo, eu te dou um bom lugar no meu coração. Vocês vão ver que essa reação que vai ter com o dia a dia, com o tempo, como vai existir harmonia entre a família, entre as famílias. A mesma coisa entre mãe e filha, entre filha e mãe. Começar a enxergar, a se verem perante os outros. Porque, por incrível que pareça, gente, com o tempo, você vai fazer as mesmas cacas que fizeram os seus pais.
vocês vão fazer as mesmas coisas que fizeram suas mães. Vão repetir os mesmos erros que fizeram suas avós. Porque é o cotidiano que você aprende. As pessoas falam assim, mas eu falo isso para minha filha, mas você não deu os exemplos necessários. E as crianças vão pelos exemplos que a gente faz e não pelo que a gente diz. Faço o que eu faço. Não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E é justamente o contrário que eles fazem. Eles sempre vão repetir o ato do que vocês fazem e nunca o ato do que vocês falam. Porque quando vocês falam, aquilo não pode ser verdadeiro porque vocês agem diferente. Então comece a ver essas realidades dentro de vocês, essas verdades dentro de vocês, que vocês não estão conseguindo enxergar. Não estão conseguindo passar para os seus filhos. Eu estou falando isso, o tanto que eu atendi essa semana com pessoas com certas receio de crescer. Na realidade, a pessoa tem receio. Eu vejo lá comigo, quando eu vou atendendo as pessoas, que, claro, eu fiz constelação familiar, eu aplico essas palavras, esses segmentos do Bert, que eu acho importantíssimo tudo isso. Uma pessoa que não se enxerga, ela não vai conseguir enxergar ninguém na frente dela. Porque ela não tem como enxergar algo que ela mesma se vê. As pessoas são possessivas, dominadoras, acham que é dona do mundo. Eu sou. Não, porque meu pai não foi nada, é aquela coisa lá, não sei o quê. Mas você não é superior a ele. Pense nisso. Em primeiro lugar está ele. É a lei do mais forte não, do primeiro a chegar. Pertencimento. Você pertencer a uma família e ter hierarquia por elas. Seu pai está em primeiro lugar. Seu avô está em primeiro lugar antes do seu pai. Seu bisavô está em primeiro lugar antes do seu avô. E assim se vai nessa árvore e nesse caminho de sucessões. E você é pequeno em relação a todos eles. Não queira ser maior, não queira ser melhor que ninguém. Eu confundi agora, que eu não enxerguei agora. Quanto tempo faz? Ele falou agora 3. E eu estava enxergando 2. É fogo. Eu não uso óculos, que é terrível. Mas vocês perceberam o quanto que a gente tem que crescer? Gente, queria falar também, além de fazer trabalhar com as constelações familiares, eu trabalho individual, não faço constelação. Eu vou trabalhando através na psicanálise, porque eu sou psicanalista transpessoal. Então eu trabalho com esse lado da psicanálise e vou ajudando a pessoa a se conhecer, a se dar referência perante a vida. Então, quando eu fiz o curso de Gestalt, a gente vê o campo onde a gente está trabalhando e o campo onde a pessoa está trabalhando dentro dela, tá? Então, tanto a constelação familiar como a Barras de Axis, que agora eu sou facilitadora, gente, olha que maravilha. Vou abrir uma classe de Barras de Axis e aviso vocês, quando vocês quiserem participar de Barras de Axis, vou abrir uma turma de Barras de Axis, constelação familiar, eu falo na psicanálise, eu trabalho com esse lado de ensinando a pessoa a se autoconhecer e valorizar quem está do lado dela, né? E também trabalho com minhas pulseiras energéticas, tá? Faço minhas pulseiras todas em formato de japamalas, né? E faço japamalas, todos em pulseira, todos em pedras naturais. Vai buscar, eu falo sempre, não é você que escolhe a pedra te escolhe. Quando ela te escolhe, eu falo assim, por que você está pegando essa pedra? O que está acontecendo com você nesse momento? Então, isso é o conhecer, é o conhecimento. Vai atrás do conhecimento. E a Barras de Axis tem muitas ferramentas pelas quais você consegue trabalhar, consegue desenvolver esse potencial dentro de você. E consegue, acima de tudo, crescer, evoluir. Ser algo melhor na vida. E a gente consegue. E tenho certeza que você também, se eu conseguir, que vocês não me conheceram quando eu era muito pequena, mas se eu conseguir, gente, vocês também vão conseguir. E todos vão conseguir. Porque tudo vai depender da sua força de vontade e da sua determinação. Vá atrás, corra daquilo que você quer e o que você busca. Aliás, queria agradecer muito as pessoas que fizeram o curso comigo de auriculoterapia com os cristais radiônicos. Foi fantástico o grupinho, muito legal. Com o Ney, né? O Ney, que eu confundo o nome dele, mas é Ney.
tem a Mari, né? E a Sueli, que fizeram o curso de cristais radiônicos, auriculoterapia com os cristais radiônicos. A turma que fez os cursos, esse último final de semana, o curso com a Maria Ângela, de reflexologia podal, onde estava pessoas também da rádio, né? Que foram lá no curso, que eu achei fantástico quando ela foi, né? A Rosalina estava lá no curso. Achei ela fantástica, achei ela maravilhosa. Não a conhecia, só conhecia aqui pelo WhatsApp. E conhecia muitos, aliás, eu conheço através daqui. Eu não conheço pessoalmente. E vou conhecendo assim devagar com todos eles, né? Como o Ney também, que eu conhecia através do WhatsApp, através daqui, e ele foi no curso. Então, eu acho interessante essas coisas, essas pessoas se permitirem. E eu agradeço não só a eles, como a todos, como a Sara, como a outras pessoas, o Francisco, outras pessoas que me mandam, né? Mando sempre falando a respeito dos programas. Tem outros nomes que eu preciso começar a anotar num caderno e trazer para falar e para agradecer. Agradeço a todos vocês de coração. Deus abençoe, gente. Vocês têm uma semana iluminada. E namastê. Não esqueçam, o programa Despertar Quântico da Consciência com Darcy Maria de Souza, todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Fiquem em paz. Que Deus abençoe. Namastê.